A terceira das teorias que nós trabalhamos, gente, foi a teoria das relações humanas, tá? Tendo em vista que as teorias anteriores estavam ligadas muito a essa questão do controle das pessoas, sejam essas pessoas superiores ou inferiores, né? É, é, Teorias que estavam muito preocupadas com o processo, com a tentativa de dar eficiência e eficácia a todo custo, né, dentro da empresa, tá? Tendo em vista que essas outras teorias falavam muito dessa coisa do homem-máquina, do homem desumanizado, foi criada a partir do Elton Mayo, tá certo? Elton Mayo, esse rapaz aqui, a teoria das relações humanas, tá? E a teoria das relações humanas na administração é a primeira das teorias que vai trabalhar com aspectos psicológicos, tá? Na administração, de maneira que as pessoas possam se sentir melhor no seu lugar de trabalho, tá certo? E aí, o Elton Mayo foi aquele cara que estava preocupado em desenvolver uma teoria da administração que estava ligado a essa coisa de tratar melhor os funcionários, mas para isso ele precisou executar uma série de experiências em Chicago, tá certo? Numa empresa chamada Western Electric Company, tá? Numa fábrica chamada Western Electric Company, tá? Em Hawthorne, que é distrito de Chicago, tá certo? E aí sai-se um pouco daquela ideia de você controlar os processos através de hierarquias muito rígidas e foi começar a se preocupar. Poxa, será que os homens rendem mais ou menos de acordo com o tipo de trabalho que eles têm? Será que as condições físicas são tão importantes a ponto de você esquecer o lado psicológico, o lado emocional das pessoas? Era isso que o Elton Mayo se perguntava, tá certo? E aí, nesse sentido, tá? O Elton Mayo fez uma experiência passando por várias etapas e ao longo de anos ele desenvolveu, se perguntou sobre questões ligadas à iluminação no espaço de trabalho, se a falta de luz comprometia o desempenho das pessoas, se existiam outros fatores físicos que influenciavam o rendimento das pessoas no trabalho, e foi constatado que, apesar dos problemas físicos estruturais de uma empresa, podem haver problemas psicológicos, podem haver problemas afetivos e que comprometem diretamente o resultado do funcionário, tá? E aí aqui, para tratar dessas questões todas, né, de acordo com o que está na nossa apostila, está distribuído alguns elementos aqui de como é que essa teoria surgiu, né, a partir de uma certa corrente filosófica. Vocês podem olhar direitinho na página 21, tá certo? Na página 21 da apostila você vai encontrar isso, o material está disponibilizado para vocês. Aí você vai observar que existiram várias fases, essas fases foram colocadas para vocês na aula, tá? Vocês não precisam decorar isso, é só a título de curiosidade, tá certo? O mais importante aqui é você pegar a ideia básica que segue na página 24 da apostila. O que é importante você entender na teoria das relações humanas? Que, a partir das constatações que foram feitas nas experiências aplicadas nessas fábricas. Primeiro, o nível de produção é resultante da integração social, certo? Então é preciso que as pessoas se sintam bem com seus colegas de trabalho para produzir bem. Se elas não têm uma relação muito boa com seus colegas de trabalho, provavelmente o desempenho da pessoa vai piorar. Esse é o primeiro aspecto. Então tem esse lado emocional aí, que está diretamente ligado ao desempenho das pessoas, né? Normas e expectativas sociais envolvem o homem, né? E de nada adianta, tá, estar bem física e psicologicamente se o homem não estiver integrado socialmente. Esse é a primeira conclusão da experiência. Então é preciso cuidar das pessoas para que as relações entre elas não prejudiquem o desempenho, tá? O outro detalhe da experiência foi comportamento social dos empregados, tá? É preciso saber que o comportamento em grupo vale mais do que o comportamento individual. É preciso fazer com que o homem se adapte às condições de trabalho dele, ao invés dele se voltar especificamente para a sua individualidade, tá certo? Isso era um outro detalhe, né? Recompensas e sanções sociais, tá? Foi constatado que o pessoal que trabalhava melhor, que tinha mais destaque, era excluído pelo restante das pessoas. Então, isso aí foi se constatado que muitas vezes o grupo deixa de fazer o melhor trabalho e deixa de lado aquela pessoa que faz o trabalho com excelência, certo? Tá? Aí tem uma pequena revisão que compara, tá certo?
coisas das teorias anteriores, tá? E aí, um outro detalhe dessa teoria das relações humanas é o seguinte: é importante grupos informais, é preciso democratizar as relações na fábrica. Não é só horizontal, né? Não é só vertical, tem que horizontalizar as relações para que as pessoas se sintam melhores umas com as outras, tá? É isso que esse quarto tópico quer falar. Grupos informais, tá certo? E aí, relações humanas são intensas e inconstantes, a importância do conteúdo do cargo, a importância... Tá. E aí, é só isso que eu gostaria que vocês vissem em termos de teoria da administração até agora. Tem o behaviorismo, que é outra teoria que vocês vão poder aprofundar posteriormente, mas eu não gostaria de trabalhar ela aqui, eu ainda não trabalhei. Vai ser a próxima teoria a ser abordada. Por que eu vim trabalhando essas teorias aqui até agora com vocês, tá certo, gente? Com o objetivo de mostrar que cada teoria vai se somando a outras e aí você vai construindo métodos de gestão de empresas, ou qualidade do trabalho cada vez melhor. Vocês vão observar no índice da apostila, tá certo? No sumário, que as teorias vão se sofisticando, ficando cada vez mais interessantes, né? E aí é essa perspectiva que eu quero que vocês observem, tá certo? Para a gente falar de coisas mais atuais dentro do próprio âmbito da administração. A gente ainda vai falar de trabalhador flexível, né, Taylorismo, as mudanças no mundo contemporâneo, para que a gente possa entender o que é o mundo do trabalho hoje, né? A importância de como é que as